Fala, meus queridos do canal Thiago Parigiani, jornalista, sejam todos muito bem-vindos. A gente tem aí um desdobramento do caso von Richthofen, né? Uma carta que apareceu endereçada ao irmão de Suzane von Richthofen. Quem será que teria escrito essa carta? Qual é o teor e qual é o objetivo? Antes de mais nada, a gente vai ler, claro, tudo isso e muito mais, vai comentar. Eu quero que você comente aqui o que você faria no lugar do irmão de Suzane von Richthofen. Hoje nem é mais Suzane von Richthofen, já vou explicar para vocês. Quero que você deixe aqui o seu joinha e, por favor, se inscreva no canal que é o Brasil Mais Limpo, Transparente e traz aqui os casos mais polêmicos do nosso país. Vamos lá, matéria do Globo, G1, né? Falou aqui que o Daniel Cravinhos, tem até a foto do Daniel Cravinhos aqui, tá envelhecido, tá judiado. Fora da casa, terminando o Big Brother, ontem a gente fica com esse papo de casa na cabeça. Fora da cadeia, Daniel Cravinhos pede perdão a Andreas von Richthofen em carta. Você perdeu muito mais do que eu. A matéria é do Ulisses Campbell, né, dia 16, ontem, fresquinha. Condenado a 39 anos de prisão pela morte de Manfred von Richthofen. Tá legal para vocês aí, né, lerem, né? O assassinato da morte de Manfred von Richthofen, ocorrido em 2002, Daniel Cravinhos quer se reaproximar de Andreas von Richthofen, hoje com 36 anos, e um dos filhos da vítima. Ele é o irmão de Suzane Magnani, isso mesmo que você ouviu, ex-Richthofen, ela mudou o nome. Também sentenciada pela execução dos pais. Christian Cravinhos, irmão de Daniel, é o terceiro assassino confesso. Atualmente, Andrés vive isolado em um sítio no município de São Roque, a 450 quilômetros de São Paulo. Na verdade, ele apareceu para a mídia de novo, graças a Marlene Matos, produtora, diretora do programa do Geraldo Luiz, na Rede TV, aliás, programa que está fazendo barulho na questão do jornalismo investigativo. Estava faltando esse tipo de conteúdo na televisão, e o Geraldo Luiz, que não é dos meus apresentadores favoritos, realmente vem apresentando um trabalho diferenciado, né, aos domingos na televisão, na Rede TV, para quem é de São Paulo aqui. Em entrevista ao blog, Daniel conta que sempre teve vontade de procurar Andreas, pois ambos possuíam uma amizade muito forte antes do duplo homicídio. No entanto, diz, havia o receio de que o irmão de Suzane, com quem Cravinhos namorava à época das mortes, se sentisse ameaçado com sua presença. Segundo o Daniel, né, no passado, antes do julgamento, Suzane tentou encontrá-lo e ele foi até a delegacia registrar um boletim de ocorrência contra ela. Tenho esse medo, admite. Cumprindo pena em regime aberto desde 2017, embora a condenação vá até 2041, Cravinhos poderia ser forçado a voltar para a cadeia caso fosse denunciado por Andrés, por exemplo. Aqui você vai ver a foto de como está hoje Daniel Cravinhos. Já é um tiozinho, né? É um tiozinho. Diz aqui a idade do Daniel Cravinhos. Daniel Cravinhos. O André está com 36, a idade do Daniel, condenado a 39 anos de prisão. O Daniel... não diz a idade do Daniel, né? Mas está aqui com certeza beirando os cinquentinha. A família de Daniel tem uma chácara próxima ao local onde Andrés está morando. Olha isso, né? Para quem não lembra, deixa eu rememorar aqui uma situação. O namoro do Daniel... põe a foto dele aqui. O namoro do Daniel Cravinhos, ele começa a acontecer graças ao Andrés, que um dia foi no Parque Ibirapuera ver uma demonstração de aeromodelismo, que o Daniel era participante, ou era o dono ali da mostra, se a gente pode falar assim, e acabou ficando amigo do Daniel, começou a conviver com o Daniel, e aí teve a aproximação com a irmã do Andrés. Entendeu? Então tudo começa com a amizade do Daniel com o Andrés. Então você imagina como que não é a cabeça desse menino. Vou chamá-lo de menino porque é assim que o Brasil conheceu a triste história do Andrés. É o maior prejudicado em toda essa história, na minha visão. É o cara que mais sofreu. Você imagina, perdeu a família inteira, né? A irmã assassina, o cunhado e o irmão do cunhado mataram os pais. E ele de uma família legal, uma família rica, né? Uma família estabilizada financeiramente, de repente se vê completamente perdido, né? Não sei que fim levou o dinheiro deles, mas com certeza não teve prosperidade alguma para ninguém nisso aí, e foi assim que aconteceu. Então ele deve ter um pouco de culpa. Seria muito interessante se o Andrés conseguisse colocar para fora, mas pelo que eu soube de bastidores, ele teve vários problemas pessoais,
né, e devido a essa conturbada história, que é um pesadelo infinito na vida desse rapaz, né. A família de Daniel tem uma chácara próxima ao local onde Andrés está morando, um amigo em comum já tentou intermediar uma primeira conversa, por isso aí na thumb você está vendo esse amigo misterioso no meio dos dois. Andrés, contudo, teria ficado abalado só de ouvir o ex-cunhado no viva voz. Gostaria de conversar contigo e expressar meus sentimentos, mas compreenderei se preferires não olhar na minha cara, afirma Daniel em uma carta aberta, destinada ao ex-amigo a qual o blog teve acesso. Em 2017, o Andrés tentou uma reaproximação com a irmã, olha isso, procurada por mensagens de WhatsApp no período em que morava em Angatuba, São Paulo. E ela estava casada com o marceneiro Rogério Olberg. O caçula do casal von Richthofen chegou a se arrumar para um jantar com Suzane, mas quando já passava de carro pela rodovia Raposo Tavares, resolveu dar meia volta e retornar para a capital paulista. Esse é o Andrés, tá? Esse é o Andrés hoje. Você vê, né? Semblante fechado, óculos, barba, andando apressado, pelo que a gente viu nesse vídeo aqui, que a gente não tem, mas eu assisti. Em seguida, o Andrés foi visto correndo, desorientado pelas ruas do bairro da Chácara Monte Alegre, na zona sul de São Paulo. Ele acabou encontrado por policiais após pular o muro de uma casa, sendo levado para uma clínica de tratamento para dependentes químicos. Isso foi o que o jantar, né, o possível reencontro com a irmã gerou no Andrés. Na carta, Daniel diz que Andrés é a maior vítima do crime que chocou o país em 2002 e pede perdão. É com toda a sinceridade e humildade que peço tua misericórdia. Estou disposto a enfrentar as consequências de meus atos e a fazer tudo o que estiver ao meu alcance para tentar reparar o dano que lhe causei, diz o piloto. Aqui tem a carta na íntegra, tá? Eu vou só fazer um breve comentário em relação a isso e o que eu acho, né? É muito difícil você reparar o irreparável. É muito difícil você conseguir reparar o irreparável. Você não vai trazer a Marisa e o Manfred de volta, os pais da Suzane e do Andreas. Agora, eu acho que quem assistiu a Cabana vai me entender. O perdão, nesse caso, ajudaria o Andreas a seguir em frente. Tá? Assim como ajudaria o assassino que está pedindo perdão também, com certeza. E com certeza isso machuca e o incomoda mais do que a própria sentença. Mas eu acredito que para o bem do Andreas, se eu pudesse falar com ele, ou se eu tivesse um dia acesso, eu falaria, cara, você está pagando uma conta que não é sua. Né? Talvez você se culpe por tua irmã ter conhecido teu cunhado e tudo aquilo ter acontecido. Mas não foi culpa sua. Eu não sou psicólogo, não. Mas talvez tudo tinha que ser dessa forma. E a gente não está aqui nessa vida para entender muito. É muito mais sobre aceitação do que entendimento. O que aconteceu na vida desse rapaz é uma tragédia. Então, o que eu diria para o Andreas é que se for fazer bem para você, meu irmão, se você digeriu bem essa situação, independentemente do seu perdão ou não, seu pai e sua mãe não voltam. Agora, para você, eu acho que faria muito bem o perdão. Porque mágoa só traz doença. Tá? Então, são fatos irreversíveis. Eu não estou tentando fazer média aqui nem passar pano, mas quem assistiu o filme A Cabana vai me entender. É uma ficção, é sobre um pai que perde uma filha e, de certa forma, ele encontra uma Santíssima Trindade que fala para ele perdoar o assassino. É difícil. Perdoar não é ser amigo, tá? Perdoar não é esquecer o que aconteceu, tá? Perdoar é saber zerar essa situação e entender que ela é irreversível. Essa é a minha opinião. Tá aqui a carta, né? Querido Andreas, o Daniel é um cara esclarecido, para quem não lembra, ele era um cara estudado, a família deles também era boa, o pai e a mãe nunca, é difícil aparecer o pai e a mãe do Daniel Cravinhos, né? Eles conseguiram se isolar bem nisso, mas era uma família boa até então, parecia estruturada, apesar de alguns pontos que inclusive levou o Andreas a começar a usar droga por influência do próprio Daniel. Querido Andreas, após 7 anos de reflexão, finalmente encontro coragem para escrever a você. Sinto-me apreensivo com sua possível reação ao ler essa carta. Recentemente tomei conhecimento de notícias suas por meio de amigos em comum e pela imprensa, o que me levou a tomar a decisão de pôr para fora o que estou sentindo. Minha mente está em turbilhão, pois meu desejo mais profundo é ter o seu perdão. Aqui, o meu desejo mais profundo é que nada disso tivesse acontecido, né? Acho que seria melhor.
Mas é o perdão, segundo ele. As palavras mal conseguem expressar a intensidade de minha angústia e remorso. Minhas mãos tremem enquanto escrevo, e cada linha é uma batalha contra os fantasmas do passado. Há 2 décadas, desde aquele fatídico dia, carrego o peso do arrependimento e da culpa, ciente de que minhas ações trouxeram tamanha tragédia para nossas vidas. Desde sempre penso em você, a maior vítima de tudo o que aconteceu, que eu acabei de falar, né? Hoje, ao praticar moto velocidade, a imagem do seu rosto vem à minha mente. Como seria bom ter você ao meu lado correndo em uma moto. Lembra do mobilete que construímos juntos? Somos vizinhos em São Roque, meu sítio fica a 3 quilômetros do seu. Sinto vontade de tocar a sua campainha, mas temo sua reação. Morro de medo que você se sinta ameaçado com minha presença. Além disso, sei que a sociedade me vê unicamente como assassino do seu pai. E você? Como me enxerga além disso? Saí da prisão em 2017, após perder 17 anos da minha liberdade. Mas você perdeu muito mais do que eu. Desejo compreender seu luto e fazer parte dele. Lembro do dia da reprodução simulada feita na sua casa 2 semanas após o crime, quando você abraçou o Christian e me olhou emocionado. Quando íamos nos abraçar, os policiais não deixaram. Entendi o seu gesto de carinho como um perdão. Contudo, você era apenas um adolescente. Hoje você é um homem adulto. Gostaria de conversar contigo e expressar meus sentimentos. Desde que saí da prisão, reconstruí minha vida, assim como Suzane, sua irmã. Aos trancos e barrancos, o Christian também está tentando recomeçar. No entanto, a culpa continua a me perturbar. Parte de minha família me rejeita e sinto que um dedo acusador aponta para mim constantemente, me lembrando do que fiz. Essa culpa não desaparecerá com a sentença que me condenou a 39 anos. Seguirá comigo até o fim dos meus dias. Espero do fundo da minha alma que você encontre no coração a compaixão para me perdoar. Sei que minhas palavras podem parecer insuficientes diante da magnitude do que aconteceu, mas é com toda sinceridade e humildade que peço por sua misericórdia. Estou disposto, deixar maior para vocês verem o final, estou disposto a enfrentar as consequências de meus atos e fazer tudo o que estiver ao meu alcance para tentar reparar o enorme dano que lhe causei. Se você permitir, gostaria de ter a oportunidade de falar pessoalmente, olhos nos olhos e abrir meu coração. Mas se você preferir manter distância, respeitarei. Apenas desejo saber o tamanho do abismo emocional que nos separa para saber se é possível atravessá-lo. Hoje serias capaz de me dar o abraço que não aconteceu 22 anos atrás? Daniel Cravinhos. Desafiador o pedido, né? Ao mesmo tempo que você acaba sentindo pena, porque você vê um remorso do que foi feito ali, num ato impensado talvez, ou pouco calculado, o que eles fizeram é um crime imperdoável, principalmente para a sociedade, né? Para quem está de fora é mais fácil não dar esse perdão, mas o André está dentro. Então é isso que eu trago de reflexão para você. E você aí? Você perdoaria ou não perdoaria Daniel Cravinhos? Quero o seu comentário, quero o seu joinha, quero sua inscrição e ative o sininho para a gente não se perder de vista e você está aqui comigo nessa família que mais cresce em busca de transparência no Brasil e na luta por um Brasil melhor a cada dia. Valeu, muito obrigado. Fala, meus queridos do canal Thiago Parigiani, jornalista, sejam todos muito bem-vindos. O que a gente tem hoje aqui é um material exclusivo, tá? Diretamente de Montes Carlos, Montes Claros, aliás, Montes Carlos é ótimo, né? Monte Carlo é uma cidade da Europa. Montes Claros, aqui em Minas Gerais, no Brasil, nós tivemos um informante local, né, que foi até o vilarejo, onde a família do Adélio mora, né, até hoje, e apurou algumas informações. A gente tinha alguns nomes de reportagens que foram publicadas, não só pelo G1, mas pelo Correio Brasiliense, que davam conta do nome de um irmão do Adélio, que é o Aldeir, e também de uma cunhada dele, que seria... Deixa eu pegar aqui para não falar nenhuma bobagem. Porém, que essa cunhada, a gente teve a informação de que ela teria falecido em 2019. Seria a Maria Inês, né? 6/10/2019, a data da morte suposta dessa cunhada. É muito difícil conseguir informações ali na região. O que a gente queria saber era em relação ao possível falecimento da Maria Inês, né? O que será que aconteceu? E a outra coisa é saber sobre o Adélio, né? Saber simplesmente curiosidades, questões que não foram levantadas em relação à infância, às formas de pensamento, muita coisa já veio à tona, foi apurada. A gente falou aqui em matérias anteriores que os irmãos mesmos recomendaram
tratamento psiquiátrico para ele. Ele falou, quem precisa de tratamento é vocês, tal. E isso pouco tempo antes de acontecer o ocorrido da facada. Então a gente fica, né, procurando informações. As últimas informações dão conta de que ele ainda não teria sido transferido para Minas Gerais, já está em trâmite de transferência lá no Mato Grosso, mas ele não está próximo da família até hoje, e teve rumores aí em relação à possível soltura dele, o que eu acho bem difícil particularmente de acontecer, ainda mais nessa altura do campeonato, com a polarização política que acontece, mas seria bem válido um acesso ao Adélio Bispo, seja via repórter Roberto Cabrini, como eu já falei várias vezes, que seria o mais indicado para essa atuação, seja o próprio Joaquim de Carvalho, que também é um conhecido meu, que já fez algumas matérias pertinentes em relação ao caso, inclusive com a Maria da Graça, que é uma das irmãs do Adélio. Mas o que temos para hoje e o que vamos mostrar para vocês é um áudio exclusivo de quem foi até o local, de quem vivencia, de quem conhece pessoas ali de Montes Claros. E eu vou falar para vocês que vocês estão diante de uma pérola jornalística, porque não é simplesmente, vou pegar meu carro aqui de São Paulo e vou até Montes Claros e vou entrevistar. Não é assim. Normalmente é assim que o jornalista trabalha. O jornalista consegue as fontes, o endereço e tudo mais e vai até lá e marca. O problema é que ninguém quer falar sobre o Adélio. É um caso que mudou a política brasileira. É um caso tenso. É um caso de quase morte. É um caso envolvendo um presidenciável e um cidadão. É um caso que deixa muitas pontas soltas. Muita gente da extrema esquerda fala que foi uma fake. Muita gente da extrema direita fala que existe um mandante. A gente fez análises e mais análises aqui, chegamos a algumas conclusões. Se você não assistiu, eu peço que você assista aos vídeos anteriores da gente aqui. Primeiro eu vou mostrar para vocês as imagens do vilarejo, tá? Onde ele mora, e depois eu vou mostrar o áudio que a gente tem como material principal dessa live. Eu não vou passar o endereço, mesmo porque eu não estou aqui para passar endereço de ninguém, mas você vê que é uma área bem humilde, né? São casas com acabamento de tijolo, né? Bem humilde mesmo, né? Um vilarejo, a rua é asfaltada um pedaço, na outra parte é terra, algumas casas nesse nível aqui de acabamento. Ó. Deixa eu dar uma focada melhor para vocês aí, né? Aqui a iluminação, focou? Tá vendo? São casas de bloco, né? Um acabamento rústico, né? Então é uma zona bem humilde, uma área bem humilde de Montes Claros. E você vai ver agora, vai ouvir, melhor dizendo, o áudio desse nosso informante, que a gente vai preservar o sigilo de fonte, mesmo porque você vai entender a gravidade do negócio. Então se prepara, se você gosta de conteúdo exclusivo, você curta, compartilhe esse vídeo e se inscreva no canal, porque dá muito, mas muito trabalho para apurar coisa. Talvez a integridade, a integralidade do sistema não queira que ninguém mexa. Tiago, bom dia. Eu tentei dar uma pesquisada aqui, procurar a família do Adélio, mas as informações que eu tive aqui não foram das melhores, não, tá? Eu tenho gente aqui influente na cidade, eu moro aqui em Montes Claros, tá? Moro aí em Guarulhos, somos vizinhos, mas eu moro aqui também em Montes Claros. Tem casa própria aqui, minha mulher é daqui da região, então eu conheço várias pessoas aqui, pessoas influentes, pessoas de família tradicional, e pessoas que envolvidas em política, tudo. Então eu fui atrás dessas informações a respeito da família do Adélio. A informação que eu tive não é das melhores. Diz o seguinte: eles estão blindados, né, pela vizinhança. Eles não falam com ninguém, não conversam com ninguém, não dão entrevista. Eles tiveram proposta, a irmã dele teve proposta financeira, e pelo que eu fiquei sabendo, não tive acesso aos valores, mas parece-me que não foi pouca coisa, e ela se negou, ela não fala com ninguém. Parece até que está tendo uma crise no casamento dela lá, o marido dela, porque teve gente que andou indo lá fazer reportagem alguma coisa, e levou um carrilhão lá, parece até que teve gente lá,
marido dela passou a mão num facão lá, queria, né, dar em repórter, né, gente querendo invadir lá a privacidade deles. Eles estão blindados pelos vizinhos, os vizinhos, se você passa lá, pelo que eu sei, filmando, tirando informação, olha alguma isso. coisa, os vizinhos se cotizam e botam o pessoal para correr. Parece que, inclusive, há uma vigilância velada da polícia, né? A polícia de vez em quando está passando ali, e a polícia normalmente, quando tem alguma coisa de diferente, o pessoal chama a polícia chega rapidinho, entendeu? Então as informações que a gente tem é essa, não tem acesso, e também pelo que eu fiquei sabendo, em função de uma série de investidas, né? De repórteres, esse tipo de coisa de curioso, eles estão em local incerto e não sabido. Não estão tão assim à disposição, não, tá? E ela está tentando, eu estou sabendo que ela está tentando de várias formas, tentando ter acesso, falar com o irmão dela, e não consegue, não tem a própria promotoria, justiça, tudo, não está conseguindo. O Adélio, ela não tem, pelo que eu estou sabendo, ela não fala com o Adélio, nunca mais falou com o Adélio. Desde que o Adélio está preso, todo mundo fala, ela fala que ele é bonzinho, que ele não teria capacidade mental, intelectual, né, de fazer o que foi feito, o que ele fez. Ela não entende, não compreende, entendeu? Que ele nunca teve acesso a armas, a treinamento, a nada, apesar de ter sido provado que ele tenha até curso de tiro, né? Mas ela disse que não sabe, ela desconhece tudo isso, desconhece o dinheiro que estava com ele, os telefones que estavam com ele. Então ela falou que só vai se pronunciar, alguma coisa, entender quando ela conseguir falar com ele. Então ela não fala com ninguém, não conversa com ninguém, enquanto não falar com ele. E creio, pelo que a gente sabe aqui, pelo que a gente pode apurar, perceber, nem depois disso ela vai falar, tá? É uma situação extremamente delicada e até perigosa para se aproximar deles e da família. É esse o quadro que a gente tem por aqui, ok? Um abração, meu querido, fica com Deus, Deus te abençoe. Você entendeu? Então, a gente não está falando aqui de uma notícia que é sobre entretenimento, é sobre especulação esportiva, se determinado atleta vai para um clube ou não. A gente está falando de uma notícia muito séria, que é política, que envolve muitos interesses. Então, por isso esse clima de tensão. No documentário do Joaquim de Carvalho mostra realmente essa cena, eu não sei se é em relação a isso que ele se refere, de um senhor que ele foi tentar entrevistar e a mulher dele agrediu ele, esmagou a mão dele num portão, né? E o marido estava numa sacada, pegou uma faca de longe e ameaçou, você vai continuar aqui insistindo? Então, ninguém ali quer ser famoso, ninguém ali quer dar entrevista, ninguém ali quer nem saber, quer que o pessoal dali quer que esqueçam que aquilo aconteceu, tá? E que eles existem. São gente muito humilde, é gente que está tentando também retomar a vida, você vê que ficam fugindo, né, da região, segundo a informação do nosso informante, vão para locais não sabidos. Você acha que isso é agradável? Se coloca no lugar das pessoas. Você tem um parente que faz um atentado contra o futuro presidente da nação e ele é condenado, e você é parente, mas você quer retomar a tua vida, você vai trabalhar, seu sobrenome é Bispo de Oliveira, né? Ou vamos mudar um pouco. Von Richthofen, você acha que a Von Richthofen, alguém da família Von Richthofen, vai ter uma vida normal depois daquele ocorrido? Aconteceu há décadas, Thiago. Não interessa. Até hoje eles vão ser marcados o resto da vida. Eu acho que é uma condenação da própria sociedade. E é o mesmo que acontece com a família do Adélio Bispo. Infelizmente, a gente sabe que são pessoas, né, têm corpo, alma e coração, precisam de dinheiro, são pessoas que têm uma dificuldade financeira muito grande, e daí também vem a questão de, poxa, se tinha um mandante, né, e se o Adélio fosse se beneficiar financeiramente com a atitude, se ele não fosse um psicopata social, como a gente enxerga ele aqui, um cara que se deixou levar pelo contágio político ali, pegou para ele, né, oratórias do futuro presidente, como o de armar fazendeiros contra invasores do MST, e falou, um dia isso aí pode me matar, então eu vou agir para eliminar o alvo.
Se tivessem essas pessoas por trás, por que, que a família do Adélio hoje não estaria desfrutando de situações favoráveis? Que a gente sabe que não estão. Então esse é um dos pontos no qual a minha opinião pessoal, não jornalística, porque isso tem que ser apurado, é de que o Adélio agiu por vontade própria. Monitorou sim, aí não se sabe se ele dedicou alguma reserva financeira para poder fazer essas viagens e tudo mais, isso é um pouco turbulento, mas a questão dos advogados aparecerem para defender isso é natural em casos midiáticos. Então eu acredito muito que ele tenha tido esse ato de forma isolada. Eu acredito, tá? Não é o que eu posso cravar, opinião pessoal do Thiago Parigiani. Agora, jornalisticamente, tem que ser apurado, tem que ser investigado. O Adélio tem que falar mais do que falou, porque segundo ele o mandante é Deus. Segundo ele o mandante é Deus, é o que a gente tem gravado até hoje. Então isso vem à tona com a soltura do Adélio, com a liberação do Adélio para a imprensa. Ele pode trazer fatos novos que ninguém sabe. Né? O próprio Cabo Clênis, que prendeu ele, hoje está apreendido, está preso em Minas Gerais, um militar que saiu candidato, estava fazendo campanha e acabou entrando de gaiato nessa história. Quando o Adélio caiu, ele encobriu, levou um monte de butinada, foi o cara que prendeu o Adélio. A gente teve também pessoas ligadas ao Clênis que procuraram o canal e trouxeram um áudio exclusivo que a gente já mostrou também. Tá? Mas enfim, quero o seu comentário, tá? O que você achou do áudio, o que você achou das imagens exclusivas? Deixa aqui o seu comentário, deixa o seu joinha e não se esqueça, se inscreva aqui no canal porque tem muito mais, mas muito mais para você que está acompanhando esse caso aqui com a gente.